Desculpa, o vídeo foi interrompido por uma ligação, tá pessoal? Me perdoem. Então eu vinha falando da lição do Manuel Gonçalves Ferreira Filho, né, que consta aí do material de vocês, e ele diz que aplicado ao Estado, o termo Constituição, ele significa uma organização fundamental desse Estado, uma organização total do Estado, quer no sentido social, garantindo direitos sociais ao povo, né, estabelecendo normas para reger a sociedade, tá? No seu aspecto político, a Constituição ela vem definir o poder político do Estado, organizar o poder político, né? Estabelecendo se o poder político aqui será exercido por um sistema de governo presidencial, por um sistema de governo parlamentarista ou monárquico, né? De que os atores políticos do Estado estão à frente dos poderes legislativo, do poder judiciário e do poder executivo, ou seja, as autoridades políticas, né, que estão à frente dos poderes políticos do Estado. Isso também vem organizado dentro da Constituição. A Constituição também traz uma organização fundamental no aspecto jurídico, né, estabelecendo ali a chamada hierarquia de normas, né, quórum para aprovação de emendas à Constituição, quórum para aprovação das leis, né, no âmbito do Estado, de que modo, né, essa norma jurídica será produzida, como por exemplo por meio da votação nas duas casas do Congresso, né, na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. E diz também o autor que a Constituição ela organiza de maneira fundamental a questão econômica do Estado, né, já que ele está definindo, usando o termo, aplicando o termo Constituição ao Estado, tá? E é na Constituição, então, que a gente vai ver a organização econômica, né? Se é uma economia mais aberta, né? Com incentivo à iniciativa privada, como é o caso da nossa, a livre iniciativa, né? E as formas de geração de renda, né? Apoio às formas privadas de geração de renda, ou não, né? Pode ser uma Constituição de um Estado socialista, com uma economia mais centralizada na mão do Estado, onde todos os meios de produção são estatizados, ou seja, é o Estado que coordena, que administra os meios de produção. Não há espaço para livre iniciativa ou para iniciativa privada, né? Todos os meios de produção estão ligados ao Estado. Então isso a gente encontra onde? A gente encontra na Constituição como uma norma fundamental de organização do Estado em todos os seus aspectos, em todos os campos do seu funcionamento, ok? Da sua atuação, ok? Ainda sobre Constituição, trazendo aqui um conceito, né? Ainda dentro dessa conceituação, essa definição de Constituição, trazendo aqui conceitos encontrados, extraídos da doutrina do Luiz Alberto Davi de Araújo. Ele costuma trazer conceito de Constituição sobre dois viés, sobre dois aspectos, né? Sobre o aspecto político e sobre o aspecto sociológico, tá? Então, sob a ótica política ou sob o ponto de vista político, Constituição ela é vista como norma que determina a estrutura do Estado, tá? Ou seja, as regras que vão definir como será exercido o poder político do Estado. Então elas definem a titularidade do poder, né? Quem são os titulares do poder, como no poder executivo, o presidente da República, no âmbito federal, né? No âmbito estadual, governador do estado, no âmbito municipal, prefeito, né? No legislativo, define quem é o titular do poder legislativo, nos municípios, os vereadores, no estado, deputados estaduais, no plano federal, deputados federais e senadores, tá? Da mesma forma, a Constituição ainda determina sobre essa ótica política, sobre esse ponto de vista político, né? Norma que define a forma do exercício do poder político pelas autoridades, traçando lá as suas competências, os seus impedimentos, né, as faltas funcionais, os chamados crimes de responsabilidade. Tudo isso vem traçado na Constituição, né, dentro dessa visão ligada ao próprio exercício do poder político estatal, ok? Diz ainda o Luiz Alberto que há uma outra classificação, melhor, um outro conceito, né, uma outra forma de conceituar a Constituição
mas aí sobre uma outra ótica, sobre um outro viés, né, que seria o ponto de vista sociológico. E aí, trazendo um conceito de Constituição sobre esse ponto de vista, o autor diz que Constituição, no aspecto sociológico, representa as lutas sociais, as lutas e as conquistas, né, as árduas conquistas da sociedade ao longo da história. Tá? Então, ela pode ser definida também dessa maneira, como uma norma que representa, né, que é o reflexo daquelas lutas e conquistas do povo, da sociedade ao longo da história, né? Dentro dessa evolução histórica que a sociedade passa e, consequentemente, o direito, já que é uma ciência social, né, e acompanha essa evolução social. Ainda trazendo conceitos, agora usando da doutrina do Barroso, o Barroso costuma trazer um outro ponto de vista, né, além do comentado aqui pelo Luiz Alberto, do ponto de vista político e sociológico, né? O Barroso ele costuma falar da Constituição sob o ponto de vista jurídico. Tá? Então, nesse aspecto, ele analisa as normas jurídicas presentes na Constituição. Tá? E aí ele fala de conceitos sobre duas óticas, né? Sobre dois sentidos, sobre dois pontos de vista. No primeiro ponto de vista, denominado por ele de sentido material, a Constituição nada mais é do que aquela norma jurídica que organiza o poder político, que define direitos fundamentais, que consagra valores e indica os fins públicos a serem atingidos, a serem realizados pelo Estado, né, por meio das autoridades que estão à frente do Estado. Tá? Então, sobre esse aspecto material, vamos pensar, ele está se referindo, sobre o ponto de vista jurídico, ele está falando da matéria que trata as normas da Constituição. Tá? Então, por isso o sentido material. E nesse sentido, das matérias que a gente encontra como norma jurídica dentro da Constituição, a gente encontra essas normas de organização do poder político, né, de definição de direitos fundamentais, traz ali os valores, os fins, né, no qual o Estado perseguirá para atingir os seus objetivos. Tá? Então, essas são as matérias, né, que se encontram ali presentes nas normas jurídicas constitucionais, nas normas jurídicas presentes dentro da Constituição. Tá? Então, por isso que ele analisa sob o ponto de vista jurídico, tá? Só que no primeiro sentido das matérias que essas normas jurídicas tratam. Tá? No segundo ponto, no segundo viés, no segundo sentido a ser analisado, a ser ponderado pelo autor, ainda sob o ponto de vista das normas jurídicas presentes na Constituição, ele diz que Constituição, no seu aspecto formal, ou seja, não diz respeito à matéria presente, né, presente na Constituição, mas sim a forma como essas normas foram produzidas, o formato que essas normas assumem quando se encontram na Constituição. Tá? Então aí ele define Constituição como uma norma fundamental e superior, ou seja, esse é o formato da norma constitucional. Né? Uma norma de estruturação, uma norma base, uma norma que traz o fundamento, por isso chamado de norma fundamental, tá? No seu aspecto formal, né? Quanto ao formato dessas normas jurídicas, elas são consideradas normas fundamentais e normas superiores, considerando aí todo o formato das demais normas que integram o nosso direito, o nosso ordenamento jurídico. Tá? Então, nesse sentido, define o autor Constituição como essa norma, né, no ponto de vista jurídico, mas no sentido formal da Constituição, é norma fundamental, norma superior dentro do ordenamento jurídico e que acaba aí condicionando a produção das demais normas inferiores, né, as chamadas normas infraconstitucionais, que se encontram então abaixo da Constituição, abaixo dessa norma superior, norma suprema, que é uma característica formal das Constituições, ok? Ainda questões puramente teóricas, né, pessoal? Após definirmos, né, isso que nós só estamos conceituando ainda, estamos trazendo um conceito de Constituição, mas deixando claro que ela pode ser vista sobre vários aspectos, né, sobre várias óticas, sobre o ponto de vista político, sobre o ponto de vista sociológico ou sobre o ponto de vista das suas normas jurídicas, ok?
Falando de outra questão também teórica que envolve classificações aí, né? Tipos de constituição, tá? Vocês vão encontrar também na doutrina uma variedade grande de tipos de constituição mundo afora, considerando elas, o surgimento delas desde os primórdios aí do direito constitucional. Desde do início aí do nosso constitucionalismo, né, quando essas normas de feitio constitucional já acabam caracterizando, definindo aquele modelo de Estado, tá? Então, a gente vai citar os três principais, porque vocês vão encontrar variações depois, né, desses tipos de constituição aí na doutrina, tá? Mas a primeira delas é a chamada Constituição do Estado de Direito Liberal, tá? Em que trata-se de uma Constituição que vem limitar o poder político do Estado. Tá? Ela vem, na verdade, limitar o poder, a atuação política das autoridades, né? Criando ali um sistema de normas para a organização dos seus órgãos, distribuição de competências e de poderes, tá? Então, a Constituição do Estado Liberal, como o próprio nome traz a ideia, ela limita o poder do Estado e, ao mesmo tempo, garante direitos de liberdade ao povo, tá? Então, ela assegura um rol de direitos de liberdade à sociedade, né? Ao povo que integra o Estado, ok? Depois, isso é um modelo então de Constituição que surge lá na passagem para o Estado de Direito, né, com o reconhecimento dos primeiros direitos fundamentais que eram os direitos de liberdade. Depois o segundo tipo de Constituição, de grande tipo, né, porque existem variações, como eu falei, subclassificações, mas dentro dessa classificação principal que encontramos na doutrina, a gente encontra a Constituição do Estado Social de Direito, ou Estado de Direito Social, né? Nada mais é do que uma Constituição que não garante apenas liberdades individuais, como é próprio daquela Constituição do Estado de Direito Liberal. Ela também traz a previsão de direitos sociais, traz lá uma função do Estado prestacional em matéria de direito social. Ou seja, o Estado deve prestar, o Estado deve investir verba pública para prestar direitos ligados ao bem-estar social, né? Ligados à matéria social, à área social. Tá? Então, esse tipo de Constituição, ele impõe ali obrigações, tarefas ao poder público, ao Estado, às autoridades à frente do Estado, no sentido de prestar direitos, né? Garantir direitos fundamentais para um maior bem-estar social, né? Para que haja ali uma maior dignidade para as pessoas que convivem em sociedade. Tá? Então, está ligado a essa ideia de bem-estar, né, social. Então esse é um perfil também, um outro tipo de Constituição que cumpre nos mencionar dentro aqui do estudo da teoria do direito constitucional. Tá? Então uma Constituição de Estado de Direito Social é uma Constituição que não apenas garante liberdades, mas presta direitos fundamentais, chamados de direitos sociais, para uma convivência em sociedade mais digna, para um bem-estar da sociedade como um todo, ok? E esses direitos sociais, como eu falei, eles não envolvem apenas uma não intromissão do Estado na minha esfera individual, mas sim uma intromissão, porque o Estado precisa me prestar o direito, né? Como saúde, educação, moradia, os direitos sociais que estão no artigo 6º da Constituição Federal, ok? E um outro grande modelo de Constituição apontado pela doutrina seria a chamada Constituição do Estado Socialista, tá? A Constituição do Estado Socialista, ela tem como principal característica a propriedade estatal sobre todos os meios de produção, tá? E ao lado aí, né, demonstrando uma economia centralizada, centralmente planejada pelo Estado, tá? Ou seja, o Estado é que controla os meios de produção, os meios de geração de renda, né? O mercado e a livre iniciativa, o livre mercado e a livre iniciativa, como é o nosso caso aqui, do nosso Estado, o Estado brasileiro, né?
eles dão lugar num Estado socialista, né, regido por uma Constituição socialista. O livre mercado e a livre iniciativa, eles saem para dar lugar a um planejamento estatal sobre todos os meios de produção, sobre todas as atividades econômicas, tá? O que a gente veio observando nesses regimes empregados na Venezuela e na Bolívia, né? Na Bolívia houve a estatização da Petrobras. Lembra que o Brasil investiu bilhões na Petrobras boliviana, né? Numa empresa ligada à Petrobras boliviana, e que depois o governo boliviano retomou as atividades sem indenizar, sem devolver qualquer investimento feito pelo governo brasileiro. O que ele fez? Ele não admitiu mais uma empresa privada, né? Embora a Petrobras é uma empresa pública, né? Ela com ligação ao Estado, mas junto ao governo do estrangeiro boliviano, né? Não fazia parte do Estado boliviano, e ela recebeu o mesmo tratamento de uma empresa privada. Quando eles centralizaram, eles tomaram aquele meio de produção de petróleo e dizendo que passou a ser do Estado, né? Mesma coisa que vem ocorrendo na Venezuela, né, pessoal? Lá com o presidente Hugo Chávez, lá até de maneira mais aprofundada. O Hugo Chávez vem estatizando, né, vários setores da economia venezuelana, né? Passou a ter controle operacional sobre poços de petróleo, como a Bolívia fez, sobre telecomunicações, tá? Então todos os meios de comunicação são do Estado, tá? Não existem empresas privadas que exploram telecomunicações. Os meios de produção de energia também foram estatizados e passaram a ser de controle do Estado, da autoridade estatal. Controle de frigoríficos, né? E outros meios de produção que lá eram privados e passaram a ser do Estado, né? Me lembro de ter lido uma matéria no jornal, na Folha de São Paulo, uma vez, em que o Chávez afirmava lá que a iniciativa privada, o investimento privado nunca mais ia voltar ao país, né? Que eles estavam ali acabando de vez com os investimentos privados. Todos os meios de produção, todas as formas, os meios de geração de renda, né? Eles passam a ser propriedade do Estado, ok? Volto no próximo vídeo para falar aí de classificação, ainda continuar dentro da classificação, mas sobre outras óticas, ok?